Oi, hoje cedo, no café da manhã, a Isabel exigiu que eu falasse da questão da Amazônia que está tomando conta do mundo particular, das redes sociais, no mundo inteiro, né? E aí eu imaginei, eu pensei assim, olha, eu tenho alguma coisa a falar sobre isso. Não sei se vou agradar com o que eu tenho para falar, nem a um lado, nem ao outro. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou para dizer o que eu sinto, o que eu penso, o que eu opino. A França e a Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Tremi de medo da França e da Islândia. Desculpe, da Irlanda. Já pensou se resolvem colocar aqueles terroristas que aterrorizavam os ingleses durante a minha juventude? Olha, isso não é assunto para brincar. E o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro estava mentindo quando minimizou as preocupações com a mudança climática na cúpula do G20 no Japão em junho. Tendo em vista esse contexto, a França vai se opor ao acordo firmado entre a União Europeia, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Bom, para começo de conversa, vamos deixar claro uma coisa. Desde que eu me conheço de jeito, e muito antes disso, todos... Desculpe, eu estou com essa tosse. Absolutamente todos mentem sobre a Amazônia. Por exemplo, Antônio Guterres, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, RC7, Gisele Bündchen, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, utilizaram em suas manifestações caridosas sobre a nossa Amazônia material filmado em outro lugar ou em outra época. Você deve ter visto recentemente os incêndios pavorosos que devoraram as vegetações e os rebanhos na Califórnia. Não me lembro de ter visto uma grita semelhante no caso. Nos anos anteriores, não havia nada muito diferente em desmatamento nem incêndios, queimadas na Amazônia. Entre eles, o vídeo que sumiu e que o Bolsonaro disse que viu, que prova que as ONGs é que estão tocando fogo na mata. Eu nem duvido, nem acredito, eu simplesmente espero o vídeo que sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Algumas dessas fotos são de queimadas em anos anteriores ou de outros locais, não da Amazônia. Isso é muito comum. Até eu já caí numa de repassar morte de tartaruga que acontecia num lugar muito longe do Brasil e era dado como se fosse no Brasil. A questão do Macron, que está aí, né, deitando regras, falando com alta autoridade moral, ele utilizou fotos de queimadas que foram feitas por um fotógrafo chamado Lorne McIntyre, que morreu em 2003, há 16 anos. A menos que você acredite na ressurreição da matéria, não dá para acreditar que essas fotos possam ter sido feitas antes de 2003, portanto, antes de agora. Se você consultar um sistema de consulta do Globo a respeito disso, você vai descobrir que McIntyre publicou um livro na década de 90 sobre a Amazônia e que a imagem que está no livro está à venda no banco de imagens Alamy. O tweet de Macron foi rebatido pelo presidente Bolsonaro, mas o próprio Macron não pediu desculpa. Será que ele não viu o livro do McIntyre? Será que nenhum assessor piedoso lhe deu o livro? Bom, está circulando um vídeo sobre uma mulher indígena, também no contexto do incêndio. O mesmo material de verificação do Globo mostra que o vídeo é protagonizado por uma mulher indígena da tribo Nau Xorá, da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
Quando eu aprendi geografia no grupo escolar Juvelina Gomes, com a professora Palmira, eu aprendi que Belo Horizonte não tem nada a ver com a floresta amazônica. Belo Horizonte fica no Cerrado, em Minas. Pois bem, as imagens que foram captadas e que estão nos jornais não permitem mostrar a devastação, a não ser quando são imagens em movimento. Mas, com base em fotos paradas, o jornal socialista El País, que pertence à quadrilha que está tentando desmoralizar Sérgio Moro e Deltan Dallagnol através do Intercept-PT, né, disse: a Amazônia arde como nunca. Como sabe, se nunca foi lá? Eu fui. E eu vou dar o meu testemunho aqui para vocês. Há 39 anos, talvez 38, eu não sou muito bom em matemática, eu sobrevoei os 154 quilômetros de floresta amazônica entre a mina de Serra Pelada e a cidade de Marabá, no Pará. A mina de Serra Pelada, eu devo dizer a vocês, que inclusive eu fotografei, e que foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na vida, uma coisa de construção de Torre de Babel. Mas mais impressionante do que isso foi sobrevoar 154 quilômetros sobre a floresta amazônica e não ver uma árvore. Eu não vi nenhuma árvore. Eu só vi fumaça de queimada. De lá para cá, eu vou fazer a conta aqui, de lá para cá já se passaram, isso foi em 82, 81, 82, então é isso que eu falei, quase 40 anos. Né? No entanto, de lá para cá, passaram os presidentes. Figueiredo, na época, né? Sarney, Itamar, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Todos os que estão reclamando pertencem às tribos desses senhores. Nenhum deles se lembra disso. Que havia, até porque não conhece, até porque nunca foram à Amazônia, como eu fui. E mais, eu colhi o depoimento de alguém que foi recentemente lá. Eu conversei com meu amigo, jornalista, meu colega no Jornal do Brasil, Hugo Studart, historiador, que fez um livro imperdível, né, sobre a guerrilha no Araguaia, e na pesquisa ele foi 16 vezes ao sul do Pará. E o depoimento dele é o seguinte: ele foi antes dessas queimadas agora. É só devastação. Só. Hoje eu vou tossir, me desculpe. Só escaparam duas matas. O campo de treinamento militar Cabo Rosa, mantido pelo 23º Batalhão de Infantaria da Selva. Cabo Rosa é um herói militar porque foi morto pelo guerrilheiro Oswaldão do PCdoB, da guerrilha lá do Araguaia. E também, além disso, tem um campinho preservado por um camponês que não aceitava a regra comum, que é a seguinte: na ocupação normal por pastagens de gado, é comum, isso desde nos tempos da Califórnia, na Corrida do Ouro, você avançava até onde podia por uma cerca. Por uma cerca, a terra era sua. Na Amazônia, me narrou o Hugo, era o seguinte: toca fogo. Até onde o fogo não encontrar o fogo amigo de um vizinho, a terra é sua. E esse camponês resolveu preservar apesar disso. Essa saga da Califórnia está num filme muito conhecido chamado Além da Eternidade. Só que lá não são basicamente pastagens. Todo mundo pensa que é só pastagem. Mas pior do que a pastagem é a ocupação por babaçu, altamente nociva à floresta. Nessa minha viagem da Serra Pelada, eu conheci o Major Curió, Sebastião Rodrigues de Moura, organizador do garimpo, que seria eleito em seguida deputado federal. Tudo que se conhece de obra do Exército na região do Amazonas, apesar da presença do Exército lá, apesar do general Heleno ter colocado nos seus posts fotos com a onça, que é mascote do batalhão que eu sei que tem, é conversa fiada. Ninguém fez nada pela Amazônia, nenhum desses presidentes, nem o Exército. E eu vou lhe explicar por quê. Os presidentes. Aqui tem
Deixa eu contar aqui. Fernando Henrique, 1. Aliás, Figueiredo, 1, Sarney, 2, Itamar, 3, Fernando Collor, 4, Fernando Henrique, 5, Lula, 6, Temer, 7, Bolsonaro, 8 homens e uma mulher. Nenhum teve a coragem do que eu sempre disse que tinha que fazer para evitar o desmatamento da Amazônia. Proibir. Proibir e punir. Sabe por quê? O Brasil é o único país do mundo, e é há muito tempo, quando o PT governou já era, quando o PSDB governou já era, quando o MDB governou já era, o único país do mundo em que os bandidos madeireiros serram a floresta impunemente. Sabe como é que eles conseguem isso? Todos os outros países do mundo eles são proibidos. No Brasil, eles conseguem se associando aos manda-chuvas da política do Norte, especialmente do Pará, doutor Jader Barbalho, aquela gente de lá, Amazonino Mendes, né? Pois é, essa é a história verdadeira. Se o Bolsonaro quisesse entrar para a história, não ia apoiar esse desmatamento nem essa queima da Amazônia. É o contrário, ele ia proibir e evitar, impedir para sempre. Bom, eu tenho informação de que as medições dos incêndios são bastante precárias, porque o equipamento do INPE, de fato, é obsoleto. Mas sabe por quê? Porque falta grana. Mas se falta grana, por que é que o Jair Bolsonaro rejeita a oferta de ajuda da Dinamarca e da Alemanha? Chico Graziano postou no Twitter, que eu sigo, o seguinte: se eu fosse Jair Bolsonaro, meteria 6 no Macron. Eu não sei o que é 6, porque ele disse: se você entender de quem sabe jogar truco, me entende. Eu não sei, então ele vai ter que me explicar. Pede para convocar o G7 e vai lá mostrar a realidade sobre a Amazônia. Começa provando que essa história de pulmão do mundo é bobagem ecológica e que os criminosos da floresta serão detidos. Aí nós temos 2 problemas, realmente. Qualquer pessoa séria que participa de algum encontro de ecologistas sabe que essa história de 20% e de pulmão do mundo, 20% do oxigênio e pulmão do mundo, que é o que contou o Macron, é bobagem. Da mesma forma que sabe que o Bolsonaro não vai conseguir fazer o que o Chico está dizendo, porque não tem dinheiro para fiscalizar a Amazônia e não tem dinheiro para prender os criminosos que, por acaso, tenham tocado fogo na floresta. O primeiro passo que ele tem que fazer é, primeiro, reconquistar as doações da Alemanha, da Noruega, tal, que ele andou perdendo por sua língua furada. Em segundo lugar, investigar, processar e prender, porque todo mundo sabe no Brasil, todo mundo que entende a Amazônia sabe no Brasil, que essas ONGs estão lá a fim de ouro, assim como os garimpeiros de Serra Pelada que eu contei aqui, ou de outras pedras preciosas. Só que tem que provar, não adianta falar na rede inventada pelo Carlos Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o maior divulgador de fake news do Brasil. Uma é essa: disse que as ONGs estão queimando. E cadê a imagem da ONG queimando? Cadê o vídeo que ele viu a ONG queimando? Quando será que foi feito esse vídeo? Então, nessa história, todos, absolutamente todos, mentem sobre a Amazônia. O Macron, para agradar os agricultores da França, que não têm competência para competir com o agronegócio brasileiro. O Bolsonaro, porque não tem dinheiro. Então fica inventando lorota porque não tem dinheiro para valer, para fiscalizar como deve, e também não sabe o que é um equipamento obsoleto ou não. O certo é que precisa parar e cobrar responsabilidade de todos, do Macron, da Irlanda, do Guterres, de todo mundo, e começar do zero o que tem que ser feito. Proibir o desmatamento e prender os que, por acaso, ajudam a natureza no tempo seco, queimando a floresta. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.